Olá, boa tarde. Segunda-feira, dia 30 de março, Sem Censura está entrando no ar ao vivo. Vamos juntos até 2h30 da tarde, aqui pela TV Brasil e pela rede pública de todo o país. A equipe de jornalismo da EBC, no Rio, em São Paulo e em Brasília, vai trazer até você o que há de novidade sobre essa pandemia do novo coronavírus que atinge o Brasil e também todo o mundo. Hoje vamos conversar ao vivo sobre telemedicina com o Dr. Antônio Carlos Endrigo. Ele é diretor de Tecnologia da Informação da Associação Paulista de Medicina. E teremos também uma homenagem ao cartunista Daniel Azulay, que morreu na última sexta-feira. Daniel Azulay tinha leucemia e contraiu a Covid-19, o que agravou o quadro de saúde dele. Mas começamos o programa de hoje com uma notícia de hoje pela manhã, uma notícia de esporte. A Olimpíada e a Paralimpíada de Tóquio já têm datas confirmadas no ano que vem, 2021. Os Jogos Olímpicos serão entre os dias 23 de julho e 8 de agosto e os Paralímpicos entre 24 de agosto e 5 de setembro de 2021. A decisão foi tomada após estudos e negociações entre o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, e dirigentes das federações esportivas e de comitês nacionais. O orçamento dos Jogos terá de ser revisto. Há ainda uma questão delicada com relação à devolução dos ingressos que foram comprados para quem não quiser mais ir aos Jogos. E tem também um outro problema. A Vila dos Atletas, além dessas instalações, o que será feita com elas, né? Mas tem um outro problema. A Vila dos Atletas, depois dos Jogos, seria transformada em um condomínio residencial. E 25% dos imóveis já foram vendidos a preços que superam 7,5 milhões de reais. E agora os comitês terão de negociar com os compradores o que vão fazer com esses que seriam moradores depois dos Jogos. O nome Tóquio 2020 será mantido, até porque peças promocionais e medalhas já haviam sido confeccionadas. Vamos aguardar, então, novas notícias a respeito disso, mas ao menos as datas já estão confirmadas. Vamos, então, a Brasília, onde está a repórter Mariana Jungmann. Olá, Mariana. Os líderes do Senado fazem uma reunião virtual hoje. Boa tarde. Olá, Bocage, boa tarde a você e a todos. Pois é, hoje por aqui os olhos estão todos voltados para o Senado mesmo, eles já fizeram essa reunião e mantiveram a decisão de votar hoje à tarde aquele projeto de lei que prevê o auxílio de R$ 600 por mês para os trabalhadores informais. Esse projeto foi aprovado na semana passada pela Câmara, em acordo com o governo, e agora precisa passar pelo Senado para que o pagamento, claro, possa ser feito, né? Lembrando que depois dessa aprovação, o governo ainda vai definir como é que esse pagamento, então, vai ser entregue aos trabalhadores, já que muitas dessas pessoas não têm conta em banco. Então, a forma de entregar o dinheiro ainda precisa ser definida, viu? E só para relembrar, Bocage, o projeto prevê o pagamento de R$ 600 por mês para cada trabalhador informal ou autônomo, limitado a até 2 por família. As mães que forem sozinhas também poderão receber 2 cotas, ou seja, R$ 1.200. Mas, para ter direito, a renda da família tem que ser de até 3 salários mínimos e a pessoa terá que comprovar que era trabalhador informal ou autônomo. Isso poderá ser feito por meio de cadastro de microempreendedor individual, ou se a pessoa estiver listada no cadastro único do governo federal, ou ainda se a pessoa fizesse aquelas contribuições, comprovar que fazia aquelas contribuições para a Previdência Social como autônomo. Outro projeto tratando de categorias que possam ficar fora dessas limitações, como os motoristas de aplicativos, por exemplo, também devem ser apreciados pelo Senado, mas não hoje, talvez ainda essa semana. Existe também, em Bocage, uma preocupação com o pagamento desse tipo de gasto. A gente sabe que o decreto de calamidade foi aprovado, permitindo que o governo estoure o teto de gastos e não cumpra a meta fiscal para esse ano, mas de uma forma ou de outra vai ser necessário pagar essa conta no futuro. Então, o Congresso também já começa a discutir algumas fontes de recursos. O Senado tem em tramitação já 4 projetos tratando de imposto sobre grandes fortunas e a Câmara vem discutindo a possibilidade de fazer cortes nos salários do funcionalismo público, mas essas discussões ainda não têm acordo e ainda não tem previsão de serem votadas. Bocage. Obrigado mais uma vez, Mariana Jungmann. A gente se fala amanhã mais uma vez aqui no Sem Censura. Bom,
Vamos então aos últimos números da pandemia da Covid-19 no Brasil e no mundo, que já superam 742 mil infectados, com mais de 35 mil mortes. A China tem 81.470 infectados, mais de 3.300 mortes. A Itália, 97 mil infectados e mais de 10 mil mortes. Nos Estados Unidos, agora, lamentavelmente, atingindo o pico desse ranking aí, 144.410 infectados, 2.600 mortes. Números atualizados do Brasil, 4.330 infectados, com 136 mortes. Temos também os dados nas regiões do Brasil. No Sudeste, 2.342 infectados com 115 mortes. Em seguida, o Nordeste, 720 infectados e 13 mortes. No Sul do país, 568 infectados e 5 mortes. Na região Centro-Oeste, 399 infectados com 2 mortes. E também na região Norte, 227 infectados com 1 morte. São os números do Ministério da Saúde. Bom, temos mais uma tela, agora em São Paulo, 1.451 infectados com 98 mortes. No Rio de Janeiro, são 600 infectados com 17 mortes. Ceará, 348 infectados e 5 mortes. E em Pernambuco, 73 infectados com 5 mortes. Também números, então, atualizados por estado aqui no Sem Censura. Bom, em todo o planeta cresce a demanda pelo atendimento virtual em razão dessa pandemia do novo coronavírus. Na China, as novas tecnologias foram determinantes para conter uma propagação ainda maior. Por conta disso, milhares de atendimentos foram realizados online e a gente agora vai saber, nesta conversa com o doutor Antônio Carlos Endrigo, que é diretor de Tecnologia da Informação da Associação Paulista de Medicina. Dou boa tarde ao senhor, doutor Endrigo. Qual o panorama da telemedicina no Brasil e em outros países neste momento? Desde já, obrigado pela sua participação. Boa tarde. Boa tarde, Bocage. Para mim é um grande prazer poder falar com vocês e falar desse tema tão importante que estamos vivendo. Bom, aqui no Brasil a gente poderia estar muito melhor do que nós estamos. Graças a algumas entidades que apostaram já há algum tempo na telemedicina, algumas instituições, hospitais, planos de saúde, temos aí alguma estrutura em telemedicina. Mesmo a nossa legislação não ter uma resolução mais atualizada em termos dessas novas tecnologias, como existe nos outros países, principalmente nos países do hemisfério norte, onde os profissionais de saúde encontram uma regulamentação, os pacientes também têm toda uma forma de se relacionar com os seus médicos à distância. Então, já é uma prática que vem há muito tempo, independente do coronavírus. Então, o coronavírus vem se utilizado bastante dessas telemedicinas, da telemedicina de atendimento remoto, né? E com o isolamento horizontal que esses países hoje estão submetidos, principalmente na Ásia, que é bem avançado, essas tecnologias coibiu e evitou bastante uma contaminação maior da população. Doutor Endrigo, qual é o tipo de atendimento que pode ser prestado e como é que fica a questão de cobrança, se ela existe ou não? Bom, hoje, aqui aconteceu assim, nós temos aí uma novela em cima desse tema, junto às entidades médicas. O Conselho Federal de Medicina publicou uma resolução especificamente para a telemedicina no ano passado e logo em seguida, por pressão dos Conselhos Regionais de Medicina, ela foi revogada. A resolução 2227 e ela foi revogada. Então, nós ficamos só com a que estava valendo de 2002, que estamos aí com quase 20 anos, né? É essa resolução que nós temos, o que proíbe uma série de modalidades de telemedicina. O que nós encontramos hoje é que o Conselho Federal de Medicina ele publicou, a semana passada, um ofício para o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, autorizando
telemonitoramento, teleorientação e teleinterconsulta, que não atende às necessidades hoje impostas à população de isolamento horizontal. Bom, por conta disso, o Ministério da Saúde, no dia seguinte, publicou no Diário Oficial uma portaria 467 autorizando a teleconsulta. Bocage, a teleconsulta é o que é mais importante para o momento que nós estamos vivendo agora, que os pacientes estão em suas residências e os médicos também estão em suas residências, né? Então, é atendimento direto entre médicos e pacientes, e nessa portaria do Ministério da Saúde, ele entra no detalhe como isso pode ser feito, inclusive fazendo prescrições eletrônicas que podem ser dispensadas na farmácia. A telemedicina encontra também um projeto de lei que já foi aprovada pela Câmara dos Deputados, está agora aguardando uma agenda no Senado, e essas duas legislações, tanto a portaria do Ministério da Saúde, como esse projeto de lei proposto pela Câmara, permite a cobrança desses serviços. Agradeço ao senhor essa primeira participação aqui no Sem Censura. A gente volta a se falar daqui a pouquinho, tá bom? Bom, uma notícia triste: morreu na sexta-feira, dia 27, no Rio de Janeiro, aos 72 anos, o desenhista, educador e cartunista Daniel Azulay. De acordo com a família, ele tinha leucemia e pegou a Covid-19. Ele começou a carreira no final dos anos 60, influenciado pelos quadrinhos adultos da Europa. O capitão Cipó de Daniel Azulay estreou no jornal Correio da Manhã em 68. Com o público infantil, o desenhista ficou conhecido. Ele criou em 75 a Turma do Lambe Lambe, das histórias em quadrinhos e programas na TV, que estrearam aqui na casa, na antiga TVE. Por mais de 10 anos, Azulay entrava em milhares de lares brasileiros pelos televisores e encantava as crianças com uma folha branca, papel e lápis. Nos últimos anos, ele se reinventou mais uma vez e lançou um curso de desenho online para crianças e um canal no YouTube. Daniel Azulay era pintor, compositor, músico, escritor, ilustrador e bacharel em Direito por formação. Fica a nossa homenagem a Daniel Azulay. Bom, vamos então para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o Sem Censura Especial Coronavírus. Segundo bloco do Sem Censura Especial Coronavírus, e de imediato eu chamo o Bruno Barros, que traz para a gente os principais destaques da internet. Boa tarde, Bruno. E aí, Bocage, boa tarde para você, boa tarde para quem está assistindo a gente aí em casa. Olha só, como você falou, é justamente isso. Eu vou trazer o que está bombando nas redes sociais e começo com um assunto que bombou nesse fim de semana. Não sei se você viu, mas a super live do cantor Gustavo Lima deu o que falar, bateu vários recordes, superou Beyoncé, não teve para ninguém. Tudo começou mais ou menos ali 8 horas da noite de sábado, dia 28 de março, na casa do Gustavo Lima, na fazenda dele lá em Bela Vista, uma cidade que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Goiânia. E ele teve essa live para mais 700 mil pessoas assistindo de forma simultânea, chegando a um público total de mais de 10 milhões de pessoas. É muita gente. Para vocês terem uma ideia, esse número é mais ou menos o número de audiência que tem um canal grande de televisão. Então, o Gustavo Lima conseguiu atrair muita gente para o seu canal no YouTube. Isso é muito interessante nesses tempos que a gente está vivendo de quarentena, porque tem vários artistas fazendo como o Gustavo Lima e levando entretenimento e diversão para os brasileiros que estão sendo obrigados a ficar em casa por conta do isolamento social. A gente está vendo aí agora o post do Gustavo falando sobre isso. Mudando um pouquinho de assunto, Bocage, eu queria falar de uma campanha muito séria do Hemorrio. O Ministério da Saúde publicou no seu Twitter ontem, domingo, e hoje também, nessa segunda-feira, falando sobre a importância de doação de sangue nesse momento da pandemia de coronavírus.
Vale lembrar que assim, as pessoas, os brasileiros, estão precisando ficar em casa por conta do isolamento social, mas os acidentes continuam acontecendo e as cirurgias também continuam acontecendo. Então, as pessoas precisam de sangue. Então, se você não tem nenhuma doença crônica ou então não tem nenhuma suspeita de Covid-19, aquilo que a gente já conhece, né, os sintomas, tosse seca, ou então agora tem a falta de paladar também, falta de apetite, falta de olfato, então isso pode ser encarado como uma Covid-19, então é importante, nesse caso, você não ir doar sangue. Para todos os outros casos, procurar um Hemorrio perto da sua cidade para poder efetuar a doação de sangue. Tem uma coisa super legal aqui, que o Facebook fechou uma parceria com o Hemorrio. Com o Hemorrio não, com o Hemocentro de todo o país. Eu falei Hemorrio porque eu estou aqui no Rio de Janeiro, mas então a partir de hoje, é só você entrar no seu Facebook e digitar facebook.com/doesangue, se cadastrar e com isso você vai ficar sabendo se aí o seu posto de coleta de sangue precisa de doador e é muito importante se você puder comparecer lá para doar sangue. E eles estão cuidando muito da higienização nesse momento também, é importante dizer. E olha só, Boccagi, terminando aqui hoje os nossos assuntos que mais estão repercutindo na internet com uma notícia muito triste. Morreu hoje aos 98 anos, Riachão. Ele, todo mundo conhece, para quem não conhece, vou explicar um pouco sobre a carreira dele. Compositor de hits famosíssimos, cantado por Caetano Veloso, Gilberto Gil. Teve no Sem Censura, eu acho que a gente vai ver imagens dele aí para poder relembrar um pouco, para quem não conhece a imagem desse grande cidadão, compositor brasileiro que inspirou muitas pessoas. O Riachão morreu aos 98 anos de idade na Bahia após sentir dores na região abdominal. E aí ele foi para um hospital, foi medicado, dormiu e na manhã desta segunda-feira sua família foi lá ver como estava o seu estado de saúde e aí, infelizmente, o Riachão tinha falecido. Eu acho que fica aí o legado do Riachão, a alegria que ele tem de viver. Ele teve no Sem Censura recentemente, como eu disse, recentemente não, em 2017 com a Cate Navarro, e falou sobre seus 95 anos de carreira, cantou para a gente, Cada Macaco no Seu Galho, que é o grande sucesso dele. Foi lindo e foi muito bom ver um homem de 95 anos de idade trabalhando com aquela vontade, com aquela paixão, coisa rara, não é não, Boccagi? Exatamente. Obrigado, Bruno, pela sua participação. Vamos a Flávia Grossi, na redação do jornalismo da TV Brasil aqui no Rio de Janeiro. Boa tarde, Flávia. Oi, Boccagi, boa tarde para você, boa tarde a todos. A gente vai começar falando aí de um decreto que foi publicado hoje no Diário Oficial do Estado e que prorroga as restrições estabelecidas pelo governo do Rio por mais 15 dias. Vamos relembrar, então, quais são essas regras. Continua proibido o funcionamento de cinemas, teatros, academias de ginástica, shoppings e centros comerciais, com exceção, é claro, de supermercados, farmácias e serviços de saúde. Atrações turísticas como Pão de Açúcar, Cristo e museus continuam fechadas. Também está mantida a proibição de ir a praias, lagoas e piscinas públicas. A Polícia Militar está autorizada a fotografar e abordar quem não cumprir essa determinação. E em caso de reincidência, a pessoa será levada para uma delegacia. Outros impedimentos são visitar presídios e pacientes que estejam com coronavírus. A regra agora é ficar em casa. Mas e quem mora na rua? O que fazer? A Prefeitura do Rio vai começar a abrigar hoje 140 moradores de rua em salas de aula da rede municipal de ensino, que ficam localizadas no Sambódromo, na região central do Rio. A prioridade é levar para o espaço idosos, grávidas e mulheres acompanhadas de crianças. Outra medida criada pela Prefeitura é o Disque Aglomeração, um canal para denunciar reuniões com grupos de 10 pessoas ou mais pela cidade, incluindo bares, praças e até festas particulares. As denúncias podem ser feitas pelo número 1746 e serão encaminhadas para um gabinete de crise que vai mandar aí uma equipe da prefeitura até o local. No caso dessas aglomerações acontecerem em estabelecimentos comerciais, eles podem ser multados ou até mesmo terem o alvará cassado. E agora uma última notícia: Niterói, na região metropolitana do Rio,
será o primeiro município brasileiro a fazer a testagem em massa na rede pública de saúde. A cidade importou mais de 40 mil testes dos Estados Unidos, que devem chegar ainda esta semana. Todos os pacientes que tiverem sintomas serão testados. A intenção da Prefeitura, Boccagi, é identificar os contaminados, isolar as pessoas assintomáticas e diminuir a propagação do vírus. Voltamos com você aí no estúdio. Obrigado, Flávia Grossi. E de imediato a gente vai a São Paulo com a jornalista Priscila Kersh, trazendo informações lá do estado de São Paulo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Boccagi. Boa tarde a todos. Números confirmados no estado de São Paulo são 1.451 infectados e 98 mortes por conta do novo coronavírus. 206 pacientes estão em UTI e 265 em enfermaria. O secretário estadual de saúde, José Henrique Germa, anunciou que o estado terá capacidade de realizar 8 mil testes por dia a partir de 10 de abril, no fim da próxima semana. Ele também destacou que a evolução nos casos está se mantendo abaixo do crescimento de 33% ao dia, que é verificado em outros países, e diz que acredita que não vai ter necessidade de repetir isolamento social, muitas vezes mais para frente, nem fazer o lockdown. Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, analisou os dados da capital e disse que a adoção de medidas restritivas, como suspensão de aulas desde o dia 16 de março, tem surtido efeito. Segundo ele, o contágio que antes das medidas era de uma pessoa para 6, passou a ser de uma pessoa para 2. O mesmo aconteceu com síndromes respiratórias que são comuns nesse período. Sobre os infectados, o prefeito de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, Orlando Morando, está com o coronavírus, que foi diagnosticado semana passada, teve uma piora no quadro de saúde e foi internado na UTI ontem. A esposa dele, a deputada estadual Carla Morando, também está infectada. Um dos maiores advogados do país também está com vírus, o jurista Ives Gandra Martins, de 85 anos, que pegou o vírus enquanto se recuperava de uma cirurgia no esôfago no Sírio-Libanês, onde ele está internado. 104 funcionários do hospital testaram positivo para o novo coronavírus, segundo a assessoria do hospital. E eles trabalhavam em diversas áreas, não só atendimento direto, foram afastados para cumprir isolamento em casa. Boccagi. Obrigado, Priscila. A gente continua falando agora de telemedicina. No primeiro bloco, conversamos com o doutor Endrigo, trouxe algumas informações sobre como está funcionando esse atendimento médico à distância, né, que não foi autorizado pelo Conselho Federal de Medicina, mas sim agora durante a pandemia. Estamos de volta com o doutor Endrigo. Uma rápida informação, por favor, doutor Endrigo. Agradeço mais uma vez a sua participação. Através da telemedicina, como está sendo esse atendimento agora nessa questão da pandemia do coronavírus? Bom, Boccagi, a gente tem alguns serviços hoje já disponibilizados para os pacientes. São alguns hospitais, alguns planos de saúde que já têm essa estrutura pronta já há algum tempo, desde o ano passado. Agora, os médicos que até algum tempo atrás estavam atendendo no seu consultório, né, esses ainda não estão preparados porque não há uma plataforma, não há uma aplicação que eles possam utilizar para atender seus pacientes. O que vinha sendo utilizado antes, de maneira inadequada e não recomendável, são essas aplicações de mensagem instantânea, ou mesmo Skype, coisas desse tipo, que não é recomendado. Por quê, Boccagi? Porque precisa haver um registro do atendimento, o registro de saúde do paciente. Qual é a queixa dele, quais são os sintomas que ele sente, os sinais, tudo, a conduta do médico, tudo isso tem que ser anotado, registrado num sistema adequado para isso, que esses que eu mencionei não são adequados, né? E como é preconizado, tanto pela portaria do Ministério da Saúde, como o projeto de lei que está sendo aprovado no Congresso, exige toda essa estrutura. Então, hoje, infelizmente, está sendo feito de uma forma amadora pelos médicos, porque não há uma resolução que explica isso em detalhes, que define isso em detalhes. Agora, o que está sendo feito pelos hospitais, já bem preparado para isso, pelos planos de saúde, é a maneira adequada e a recomendada.
Rodrigo, mais uma vez, obrigado pela sua participação e sucesso nas iniciativas aí. Bom, a programação da TV Brasil para você, especial nessa época de quarentena, 3h15 da tarde, Peixonauta, 3h30 o show da Luna, 5 da tarde, DPA, Detetives do Prédio Azul, às 18 horas, Gabi Estrela, e 18h30, Valentins. Seguindo aqui com a nossa programação, às 7h30 da noite, 10 contra 10, 8 da noite, Brasil Visto de Cima, 8h30, A Jornada da Vida, 9h30 da noite, Sherlock, 11h30 da noite, O Vigilante Rodoviário. Tem mais uma tela? BC Play Infantil, Peixonauta, Os Cupins, Ping Pong, Universo Z e Brincadeira Animada. O Sem Censura fica por aqui. A gente volta amanhã às 2 da tarde. E no encerramento, você fica com um trechinho do talento de Daniel Azulay.